Fala galera, e aí, tudo beleza? Eu fiquei um tempo sem gravar um vídeo aqui pra vocês, mas eu estou de volta. Eu estava de mudança barra reforma, então era impossível gravar aí durante esse período, muita bagunça, muito barulho. Mas estou de volta com esse vídeo sobre Copilot e o Power Automate. Já fiz um vídeo assim antes no canal, ficou bem legal, mas esse eu quero mostrar bem na prática como que o Copilot pode te ensinar novas coisas, como que ele pode ser a sua memória, porque às vezes você sabe o que você quer fazer, mas você não lembra a fórmula, né? E também quero te mostrar que ele vai realmente aumentar a sua produtividade, porque dependendo do que você pede para ele, ele não só te ensina, mas ele já faz, ele já coloca a ação ali no fluxo para você e já faz a programação também, tá? Então, isso é bem legal. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você vai estar contribuindo muito, tá ok? Então já faz isso aí e bora pro vídeo. A primeira coisa que você tem que saber é que você precisa ter a licença do Copilot para fazer o que eu vou mostrar aqui. Algumas empresas liberam também você pedir o trial dessa licença, tá? Então, sabendo disso, aqui ele tem algumas sugestões de gatilhos e algumas ações do que ele já pode fazer por você, mas no nosso caso a gente vai simplesmente clicar em gerar. E aqui você pode iniciar então também começando de um modelo ou começando do zero. No nosso caso faz mais sentido começar do zero, tá? Para eu mostrar para vocês aqui bem passo a passo tudo que o Copilot pode fazer para ajudar vocês. Então, primeiro, vamos pensar num cenário onde você não sabe o que você quer fazer, tá? Eu só vou adicionar um gatilho aqui pra gente, só para já ficar certo. Eu vou colocar aqui interno flow button for mobile no aplicativo, que é isso que vai executar o fluxo quando eu apertar o botão, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, eu não sei como fazer, como que eu faço para perguntar para ele? Então, eu vou falar assim, ó, crie uma variável com o dia de hoje. E vamos ver o que ele vai fazer aqui para gente. Se ele não fizer o que você espera, você pode pedir isso para ele de uma outra forma, tá? Então você pode testar ali umas duas, três vezes formas diferentes para ver se ele te entrega o que você quer. Se ele não te entregar, provavelmente ele não sabe fazer ou você não está sabendo expressar para ele o que você quer, tá? Então, bora ver o que ele criou aqui para gente. Olha só, ele criou uma variável que ele chamou de today's date e colocou aqui essa função que realmente retorna o dia de hoje para gente, completinho, com data e hora, tá? Então, legal, ele fez certo. Eu vou chamar essa variável aqui de start date, tá? Vou chamar aqui e vou chamar aqui. Na verdade, aqui é o nome da variável, aqui é só para a gente ver aqui em cima, né? Então, beleza. Ok. Agora eu vou falar para ele de novo, para ele criar uma outra variável desse mesmo jeito, tá? Vou colocar aqui para ele criar. Vamos ver, beleza. Uau, como que ele conseguiu fazer isso? Colocou o mesmo alias aqui. Eu vou chamar aqui de endDate, tá? Ele chamou de startDate de novo. Eu vou chamar aqui de endDate. E eu também vou chamar aqui embaixo de endDate. Mas percebam só o seguinte. Aqui, quando eu pedi para ele criar, eu escrevi, cria uma variável com o dia de hoje. E ele criou assim, né? O UTC Now. Quando eu pedi de novo, tá vendo que ele fez diferente? Às vezes acontece isso, tá? Às vezes acontece, você pede a mesma coisa e ele faz algo diferente. Nesse caso aqui, o que ele gerou aqui pra gente, ele colocou uma máscara de format datetime para que você possa formatar o valor da sua data para o formato que você quiser. Então, na prática, se eu quisesse pegar isso aqui, por exemplo, clicar aqui no f de x, se eu colocasse isso aqui, por exemplo, vou tirar esse arroba, que não faz sentido, e aqui eu coloco aquela função que ele ensinou pra gente, né, que retorna o dia de hoje. Se eu fizer assim, ó, ele vai retornar a data de hoje nesse padrão americano. Mas se eu fizer assim, ó, ele retorna a data de hoje, formatando ela para o formato Brasil. Vamos testar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu salvar e testar para vocês verem aqui a diferença, tá? Numa a gente não aplicou nenhuma máscara e na outra a gente aplicou uma máscara que ele mesmo sugeriu, tá? E vocês perceberam que ele mesmo adicionou a ação. Então aqui você está tendo ganho de produtividade, porque
Você não precisou ir lá e procurar a variável para você mesmo adicionar, né? Start date, ele criou a data nesse padrão timestamp que a gente fala, tá? Completinho. Quando a gente vai para essa variável aqui, olha só, já vem formatada no formato Brasil. Legal? Então, isso é bem bacana. Ele ensinou várias coisas para a gente aqui. Vou clicar em editar, vou vir aqui, vou tirar isso, vou colocar só o TC Now para mostrar uma outra coisa para vocês aqui agora, tá? Então, coloquei. Então, agora eu tenho a start date e a end date idênticas, né? Então, clicado aqui na end date, eu vou clicar aqui e vou falar para ele: adicione 2 dias à variável end date. Será que ele consegue adicionar 2 dias para a gente nessa variável? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele fez uma coisa meio louca aqui, né? Às vezes acontece. Olha só, ele renomeou as minhas variáveis. Tá vendo? A minha start date, ele jogou um end date aqui. Tipo, isso foi meio que um bug, tá? Mas vamos ver se aqui embaixo se ele fez o que a gente pediu. Ele fez, ó. Add days, a data de hoje, mais 2. A única coisa é que, por algum motivo, ele se atrapalhou aqui e renomeou essa parte aqui de cima pra gente, né? Aqui não era end date, eu tinha colocado o mesmo valor que estava aqui, start date, né? Eu vou fazer só assim, ó. Vou colocar end date 2 aqui. E aqui eu vou copiar, vou fazer assim, ó. Vou voltar o que eu tinha colocado antes. E aqui eu vou pegar esse start date e vou colocar aqui, já que ele fez essa confusão, né? Pronto, tá certinho. Se eu rodar agora, a gente vai ter um com a data de hoje e um com a data de hoje mais 2 dias. Isso que aconteceu aqui, esse pequeno bug, a gente tem que ficar atento, pode acontecer. Nem sempre acontece, tá? Eu já vi que isso pode variar de ambiente para ambiente. Então, olha só, o dia de hoje e nessa aqui, 2 dias a mais, dia 11, tá vendo? Então, legal. Funcionou, bacana. Vou clicar em editar de novo. E agora eu quero mostrar uma coisa diferente para vocês. Será que ele consegue? Será que ele consegue também ter acesso aos dados que estão dentro dessas variáveis? Então, eu quero mostrar para vocês na prática aqui se ele consegue ou não ter acesso aos dados que estão dentro das variáveis. Isso pode ser muito legal para você fazer até debugs mesmo. Tipo, às vezes você está fazendo algum projeto que envolve cálculo e você pode simular se o que você vai fazer vai funcionar. Porque você faria lendo de listas, o cálculo e tal, e aí toda vez você teria que fazer, sei lá, criar um item numa lista para que ele obtesse os valores e fizesse o cálculo. Então, uma coisa que você pode fazer é simular aqui os cálculos para ver se você está usando as fórmulas corretas. E você pode perguntar para ele: se você somar a variável tal com a variável tal, qual que é o valor que está dando? Ele consegue fazer. Então, por exemplo, aqui são 2 valores dinâmicos. E eu vou perguntar para ele isso aqui, ó. Quantos dias de diferença entre a variável endDate e a variável startDate? Será que ele vai conseguir retornar para mim? Quantos são? Os valores estão dinâmicos aqui, né? Eu vou perguntar para ver. Olha só que louco. Ele fala: há 2 dias de diferença entre as variáveis endDate e startDate. Ou seja, correto, ele acertou. Ele subtraiu aqui as datas, né, pra gente e deu certo. Legal. Tô vendo que ele, tipo, novamente inverteu aqui os nomes, né? Ele tá bem bugado com relação a isso. Eu poderia salvar e depois fechar que ele para de dar esses bugs, tá? Eu vou deixar isso aqui, porque eu não vou mais trabalhar com esses 2 exemplos. E agora eu quero mostrar outros exemplos. Então aqui a gente estava trabalhando com data, que é uma coisa bem chata, né? E se eu quisesse trabalhar com string? Então, olha só, eu deixei um exemplo salvo aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que eu quisesse juntar 2 palavras. Então, vamos supor que ao criar um item numa lista, eu precisasse pegar o ID e o título e juntar numa única palavra. Como que eu faço isso? Como que eu junto o conteúdo de 2 campos numa única palavra, né? Talvez eu não saiba, mas eu preciso disso. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Como eu posso juntar? Aqui eu usei o exemplo das palavras propriamente, né?
Mas eu poderia fazer igual eu fiz aqui e me referir às variáveis, né? Como eu posso juntar as palavras low e super em uma variável? Então eu vou perguntar isso aqui para ele. Vamos ver o que ele vai responder. Olha só, ele criou uma nova variável e vai mostrar para a gente aqui como que a gente faz isso. Então, a fórmula que a gente usa para juntar duas palavras e criar uma única é a fórmula concat. Aqui ele colocou os valores fixos, mas a gente poderia usar aqui as variáveis, tá? A gente poderia usar aqui as variáveis. E como a gente faria isso? Eu apago aqui esse valor, venho aqui em conteúdo dinâmico e aqui ele vai mostrar as variáveis que eu tenho. E aí eu posso selecionar a variável dessa forma. Então, se essa variável fosse nome e essa daqui fosse sobrenome, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Poderia apagar e colocar assim, e ele iria somar nome com sobrenome, por exemplo. Então, ele não só me ensinou como que eu junto o conteúdo de duas variáveis numa só, como ele fez para mim, né? Então, isso é bem legal. Agora, deixa eu mostrar um outro exemplo que eu deixei aqui para vocês. Olha só. Como eu faço para subtrair duas variáveis numéricas? Eu me lembro de uma vez que eu fiz um projeto que era pura cálculo, o projeto. Então eu precisei aprender todas as fórmulas matemáticas do Power Automate, porque eu tinha divisão, subtração, cálculo percentual, enfim, eu tinha um monte de coisa que eu tinha que fazer nessa automação para calcular o bônus de um time. Então, eu tive que aprender todos os operadores, todas as fórmulas. E aqui eu estou perguntando uma coisa simples para ele. Como que eu faço? Eu tenho duas variáveis numéricas aqui no meu fluxo, que eu leio de um campo do SharePoint, por exemplo, e eu quero subtrair essas duas. Como que eu faço? Eu pergunto para ele. Muitas vezes ele já faz e outras vezes ele faz isso aqui, ó. Ele me ensina. Então ele fala aqui, ó, para subtrair variáveis numéricas no Automate, você pode usar a expressão sub. E aí você vai passar a primeira variável e a segunda variável. Por exemplo, se você tiver duas variáveis, num 1 e num 2, você pode subtrair usando essa fórmula. Legal? Então aqui nesse caso ele não gerou a ação para mim, mas ele me ensinou e o que ele ensinou aqui está correto. Eu vou dar um like aqui. Não preciso responder isso aqui, porque eu só quero dar o like que realmente, se eu fizer isso, vai dar certo. Eu vou conseguir subtrair aqui duas variáveis. É claro que aqui eu não vou chamar de variáveis, né? A gente sabe que variáveis a gente usa em inglês. Deixa eu pegar um exemplo aqui que é variables. Vou ver se tem um exemplo aqui que eu mudei. Não, mas vocês viram aqui, é assim, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, não aqui, né? Vou pegar nesse exemplo aqui, por exemplo, concat. Quando eu coloco uma variável, ele não escreve daquele jeito que ele escreveu ali. Ele escreve ó, variables e coloca o nome da variável aqui, que é o nome que a gente define aqui, né? Ok? Então, beleza. Ele conseguiu explicar pra gente ali. Agora eu quero mostrar a última coisa para vocês aqui, bem massa. Olha só. Eu perguntei para ele aqui, ó, como eu faço um filtro em uma lista do SharePoint chamada, eu vou colocar aqui chamados, para listar apenas os eventos onde a coluna status chamado seja igual a finalizado. Finalizado. Então, eu vou perguntar isso aqui para ele, que já é uma coisa bem elaborada, né? Vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Olha só. Ele sugeriu aqui adicionar as ações, obter itens do SharePoint, tá? E ele está sugerindo aqui que eu já tenho uma conexão, inclusive, tá? Do SharePoint. Eu vou salvar este fluxo. Peraí. Ele deu erro aqui. Adicionado as ações, mas eu não estou vendo as ações. Cadê as ações? Aqui deu um pequeno bug aqui, né? Mas as ações estão aqui. Eu não sei por que elas não estão aparecendo. Mas olha só, então
Vamos ver aqui. Tickets, ele traduziu, né, o que eu falei, né, status chamado, ticket status. Aí eu coloquei finalizado, ele colocou equal completed. Então ele colocou tudo em inglês aqui, né? Mas tudo bem, é isso mesmo. Se eu fosse fazer o que eu pedi para ele aqui, ó, como eu faço um filtro, né? Que eu perguntei para ele numa lista chamada chamados. A lista ele deu o nome de tickets, beleza? E aí aqui na parte consulta de filtro, ele fez exatamente o que a gente precisaria fazer. Ele pegou aqui, ó, eu falei status chamado, o nome da coluna. Ele colocou aqui, ó, ticket status equal completed, que é finalizado. Se eu fizesse isso aqui colocando os meus dados reais, meu site, minha lista chamados, e eu fizesse esse filtro escrito status chamados igual, equal, igual tá aqui, entre apóstrofo finalizado, realmente iria funcionar. Então ele acertou. Tudo bem que deu esse bug aqui, né? Eu vou até fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu sair do fluxo sem salvar, só para a gente editar de novo. Editar. Deixa eu só ver aqui. Eu vou colar de novo isso, só para ver se ele vai conseguir adicionar as ações aqui para gente. Ah, agora ele fez diferente. Por isso que eu tô falando. Ó, às vezes, dessa vez ele não adicionou, mas olha só o que ele fez. Ele falou para filtrar uma lista do SharePoint chamada eventos, né? Que eu coloquei eventos aqui, eu colei o eventos. Deixa eu colar com aquela alteração que eu fiz. Chamados. Para listar apenas os chamados, onde a coluna status chamado seja igual a finalizado. Pronto. Vamos fazer assim. Agora ele fez de novo aquilo da ação. Olha só, mas agora a ação apareceu, tá vendo? Direitinho. Então, ó, ficou lá o site, o nome da nossa lista, chamadas, status call, agora ele traduziu diferente, né? Da outra vez ele tinha chamado de status ticket, equal completed. Mas, gente, é exatamente isso, tá? Então aqui ele tá dando esse bad gateway porque esse site não existe, né? Ele tá tentando resolver aqui. Mas vocês perceberam que nesse caso desse exemplo, ele teve duas ações diferentes. Quando eu usei aquela do status evento, ele me deu a explicação certinho, que foi essa explicação aqui, ó. Ele falou para mim colocar uma ação, obter itens do SharePoint, em seguida ir infiltrar, colocar status do evento igual a aprovado, e por fim você pode realizar as ações nos itens filtrados conforme necessário, ou seja, você pode manipular os itens que vão ser retornados para você. Então, é como eu falei, dependendo do que você escreve, ele pode te ensinar como fazer, ou nesse caso aqui, ele pode fazer direto para você, tá? E aí, às vezes, em algumas situações, você vai precisar fazer algum ajuste, tá ok? Mas vocês viram na prática aí o quanto ele pode ajudar vocês a se lembrar ou a aprender algo novo, e também, muitas vezes, ele consegue fazer para vocês já a adição da ação e vocês já têm tudo pronto, e aí existe o ganho de produtividade. Beleza? Então, me fala aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você achou útil isso que eu mostrei para vocês, que o Copilot realmente agrega ali. A gente pode tentar várias outras coisas, vocês aí podem tentar várias outras coisas, perguntar para ele coisas mais elaboradas do dia a dia de vocês para ajudar vocês a fazerem o que vocês precisam, tá ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!